Mas Zorobabel e Jesua não permitiram que os samaritanos os ajudassem a reconstruir o templo. Aí o versículo 4 do capítulo de número 4 nos diz que todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E o versículo 5: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então eles tentaram ajudar para poder certamente atrapalhar essa reconstrução. Eles não caíram nesse laço, e então eles fizeram de tudo para amarrar essa reconstrução. Não satisfeito com isso, no tempo de Artaxerxes, eles escrevem uma carta dizendo para o rei que aquele povo era um povo rebelde, que aquela cidade era uma cidade que tinha trazido muitos problemas, e que se ela fosse reconstruída, eles teriam prejuízos para o reino da Síria. Então o rei manda um decreto pedindo, no versículo 21, agora pois dai ordem, versículo 21 de Esdras, do capítulo 4, agora pois dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. Quando os inimigos deles ficaram sabendo, a Bíblia nos diz que eles, à força, no braço, fizeram com que eles parassem. Aí nós chegamos no capítulo 5, e aí nós vemos o aparecimento do profeta Ageu. Agora vai lá para Ageu que nós vamos ver a mensagem contida no livro deste profeta. Deus levanta Ageu porque ele tinha mandado que o povo voltasse para a sua terra para reconstruir o templo, reconstruir a cidade. E eles até começaram da forma certa, reconstruindo o altar. Assim era ordenado para se construir, desmontar e montar o tabernáculo. Só que, diante da dificuldade, diante da perseguição que eles estavam sofrendo, eles pararam. O tempo aproximadamente entre o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5 de Esdras, alguns livros dizem 17 anos, alguns dizem 14 anos, alguns dizem 15, mas é por aí, 15 a 17 anos, a 20 anos. É um tempo um pouco longe se nós olharmos. E Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Zacarias para profetizar, para que aquele povo viesse a voltar a fazer aquilo pelo qual Deus tinha tirado eles do cativeiro e levado eles de volta, que era reconstruir o templo do Senhor. Mas aquele povo parou a obra. E aí no versículo 2 do capítulo 1 de Esdras, aliás, diga-se de passagem, esse capítulo primeiro é um chamado de Deus a esse povo para refletirem no que estava acontecendo. O versículo 2 nos diz que eles diziam que ainda não era tempo de reconstruir a casa do Senhor. E no versículo 4, Deus diz através do profeta Ageu: é para vós, se não é tempo de construir a minha casa, mas é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, ou seja, luxuosas. Porque quando eles saíram, eles não saíram de mão abanando, deram algumas coisas para eles, e eles foram para reconstruir o templo. Mas diante das dificuldades, eles pararam. E quando eles pararam só de reconstruir o templo, e foram caprichando na casa deles e largaram o templo de lado. Quando nós nos dedicamos às coisas do Senhor, o inimigo se levanta. Mas quando nós nos dedicamos a correr somente atrás do tesouro dessa terra, o inimigo não está nem aí, porque ele sabe que isso vai nos prender cada vez mais a este mundo. Então Deus levanta o seu profeta e diz para eles no versículo de número 5: ora pois assim diz o
Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Ou seja, veja bem o que está acontecendo. E no versículo 6, Deus diz para ele: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não sacia a sede. Vocês se vestem e continuam tendo frio. E o que recebe salário num saquetel furado. Ou seja, num saquinho pequeno e ainda furado. Ou seja, as tuas economias, o devorador põe a mão. E Deus manda no versículo 7, mais uma vez, eles refletirem o que estava acontecendo com eles. Israel tinha sido tirado do cativeiro para retornar à sua terra e reconstruir o templo. Mas diante das dificuldades eles pararam de construir o templo e passaram a se dedicar somente às suas coisas. E por isso eles estavam trabalhando e não rendia o trabalho. Por isso o dinheiro deles não dava para nada. E Deus estava dizendo para eles: presta atenção no que está acontecendo com vocês. E vocês dizem que é tempo de reconstruir as vossas casas luxuosas e se esquecem do meu templo. Aí no versículo 8 ele diz: sobe um monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aleluia. No 9 ele diz: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. O que o povo levava para a reconstrução? Eu imagino eles caprichando num batente. Aí aquela madeirinha que tomou uma pregada e rachou, põe isso de lado. É isso que eles levavam para o templo. Deus não aceita resto. Deus só tem negócio com primícia. E aí Deus assoprava. Eles chegavam com o resto e Deus não quero. E Deus fala mais uma vez que era por isso que eles estavam padecendo aflições. Só que no versículo 12 nós vemos uma coisa que não é comum na palavra de Deus. É que Zorobabel, filho de Salatiel, o sacerdote Josué e todo o povo deu ouvido à voz do profeta. É raro nós vermos isso na palavra de Deus. Mas esse povo ouviu a palavra do profeta. E olha o que o final do versículo 13 diz. Diz que Deus usou o profeta Ageu para dizer para eles: eu sou convosco, diz o Senhor. Glória a Deus. E no versículo 14 diz que Deus levantou o espírito, trouxe ânimo sobre Zorobabel, sobre o profeta, sobre o sacerdote Josué e sobre todo o povo, para que eles concluíssem a obra a qual eles foram chamados. Glória a Deus. O próprio Deus fez isso. Aí nós chegamos no capítulo de número 2. Um mês depois de Deus animar o espírito deles, nós vemos uma mensagem que diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada àquela? O final do capítulo 5 de Esdras nos fala que alguns homens que tinham sido levados cativo pela Babilônia, que viram o templo de Salomão com seus olhos, eles foram para o cativeiro e já numa idade avançada voltaram para Jerusalém e viram os escombros. E agora esses homens começaram a trabalhar na reconstrução desse templo. E aí eles olhavam e pensavam: esse templo não vai ser igual ao outro. Esse templo não vai ser igual ao outro. O outro templo foi construído com madeira fina, foi construído por artesãos, foi construído com dinheiro do Estado,
era abonado pelo rei, Jerusalém era murada, existia um exército guardando. Dizem que eles saíram com 500 quilos de ouro da Pérsia. E segundo a tradição dos judeus, só no Santo dos Santos do Templo de Salomão tinham mais de 600 quilos de ouro. Então eles olhavam para trás, aquela nostalgia, e falavam: esse templo não vai ser como aquele. E isso eu entendo por causa do versículo 4, estava minando a força deles e dos mais jovens. Porque o versículo 4 diz assim: Deus, através do profeta Ageu: ora pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, trabalhai, porque eu sou convosco. Glória a Deus. E ele diz mais, ele diz que ele fez uma aliança com este povo, os judeus, quando os tirou do Egito, e diz para eles: não temais. E sabe por que ele diz que não temais? Porque no 6º versículo ele diz o seguinte: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ou seja, dos exércitos, exércitos do céu e exércitos da terra. Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Ou seja, eu sou o Senhor que tem o poder para abalar as estruturas da terra. O que vocês estão temendo? Para onde vocês estão olhando? Aí no versículo 8 ele diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus, aleluia. Então por que é que vocês estão preocupados olhando para trás? Por que é que vocês estão com medo que Jerusalém não tem muro? Que Jerusalém não tem um exército para proteger? Quem protege vocês que fazem a minha obra não são homens, sou eu, o Todo-Poderoso. Não são muros que cercam a cidade, é a minha sombra. Sou eu quem guardo aqueles que fazem a minha obra. Não são poderes do homem. Vocês estão pensando em prata, em ouro, para que esse templo seja igual ao outro? Olhem para mim, o Senhor, que sou o dono disso tudo, que tenho poder para abalar a terra, abalar reinos, trocar rei. Eu faço o que eu quero. E eu chamo vocês para trabalhar para mim, não é para homens. Santo Deus. Então nós chegamos no versículo de número 9. E ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Olha quem disse: aquele que é Senhor dos exércitos celestiais e dos exércitos terrenos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Que paz é essa? A paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Sabe aquela paz que quando você tem problema, quando você tem perturbação, quando você tem perseguição, quando você tem alguma coisa que te incomoda, mas você percebe que incomoda por momentos, mas em outros momentos você se pega em paz? É essa paz que ele é dali. Agora o interessante, vocês imaginam você tendo, vamos entender um pouco o lado deles, viram o templo de Salomão. O templo de Salomão, o templo dele, meus irmãos, era considerado a 7ª maravilha do mundo. Povos que não criam em Yahvé, o Deus de Israel, eles iam até lá só para ver aquela obra. Foi uma coisa que eu chego a dizer, que eu não sei se nações hoje em dia têm condições de construir um templo daquele. Era muita riqueza, era muito caprichado, era muito detalhado. Imagina você ver um templo desse, e agora você vê a situação que estava, e aí o profeta diz que este templo, o último, a glória desta última casa, deste templo que vocês foram chamados para reconstruir, vai ser maior do que a do templo de Salomão. Imagina a cabeça desses homens. Mas vocês sabem o que Deus estava dizendo para eles? A glória do templo de Salomão
era o ouro que ele tinha, era a beleza daquele tempo, era a suntuosidade daquele lugar. Se tivesse celular naquela época, todo mundo ia querer tirar uma selfie lá, todo mundo ia querer tirar uma foto daquilo. A glória do templo de Salomão era a riqueza, era a beleza, era o esplendor daquela obra. Mas a glória desse templo que Deus estava mandando eles construírem era a presença do Senhor. Por isso que a glória desse templo seria maior do que o do primeiro. Porque não existe ouro, não existe artesão, não existe espécie de madeira, não existe classe de obra que seja superior à presença do Senhor. A presença do Senhor é maior que todas as coisas na terra. Não existe nada comparado a isso. Nada. O templo podia não ser belo como o templo de Salomão, mas no templo de Salomão não pisou o verbo que se fez carne. Foi nesse aqui que Jesus entrou. O templo de Salomão era maravilhoso, mas não foi lá que Jesus fez a passagem das alianças, quando ele diz em João capítulo 2, versículo 19: destruí esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Foi nesse templo que esses homens foram incumbidos de fazer esta obra, a qual eles pararam, que Jesus pisou. E nada se compara à glória de Deus, ao Deus encarnado. A presença de Deus, meus irmãos, ela transcende qualquer fama. Ela faz com que uma pessoa que está no apogeu do seu estrelado, estou me lembrando de um cantor de rock que chamava Rodolfo, eu escutava ele quando eu não era crente, só fazia música besteira, e no ápice do seu estrelado, ele conheceu a Jesus e abandonou a fama. Sabe o que é isso? É a presença de Deus. Glória a Deus. Dinheiro não compra a paz que o Senhor nos dá. Não tem nada melhor que você andar em paz com o Senhor, e o que te traz essa paz é a presença de Deus sobre a tua vida. Eu estou me lembrando também de uma história que eu contei para minha filha Rebeca esses dias, que é uma história que eu certamente já contei algumas vezes, já ouvi, eu estava contando aqui, que é a história de Alexandre o Grande, quando ele vai contra Jerusalém. Talvez você conheça essa história. Os historiadores dizem que Alexandre o Grande, certa feita, após conquistar a cidade de Tiro, ele se vira para Jerusalém para dominar aquela terra. E o sacerdote Jadua fica sabendo disso. Alguns falam Jade, outros falam Jadua. Fica sabendo disso. E quem era Alexandre? Era um tirano, um conquistador, não poupava ninguém. Certamente ele arrasaria aquela terra que já não estava muito boa. E quando o sacerdote fica sabendo que ele vai para lá, sabe o que o sacerdote fez? Ele não correu atrás de prata, não correu atrás de ouro, não correu atrás de aliança, de favorzinho daqui ou de lá. O sacerdote foi orar e convocou o povo a orar. Porque a batalha daqueles que dependem, de que servem a Deus, ela é guerreada em oração. Não é no braço, não é com força, não é com exército, não é com riqueza. As nossas batalhas são guerreadas em oração. E aí o povo orou, e Deus visitou o sacerdote e disse para ele: coloque as suas roupas de sacerdote, de linho fino, jogue pétalas de rosas sobre Jerusalém, até as portas da cidade, vai até a porta da cidade e espera Alexandre lá. Imagina, mas ele era obediente a Deus, e esse povo aqui estava sofrendo escassez, porque não tinham sido obedientes. Eles passaram por uma dificuldade e pararam na obra. Imagina esse sacerdote, que ia ficar diante de um exército que vinha devastando tudo. Aí, eles dizem que Alexandre Grande, quando ele aproxima de Jerusalém com o seu exército, ele desce do seu cavalo e vai em direção do sacerdote.
E eu acredito que quem estava naquele lugar ficou só esperando o momento de ele arrancar a espada e cravar na barriga daquele sacerdote. Isso era uma coisa comum também. Mas quando ele chegou diante de Jadua, o que ele fez? Ele se prostrou. E o exército dele ficou: o que será que está acontecendo? Alexandre se prostrando diante de alguém? Então Alexandre se levanta e volta. E quando ele está se retirando do seu exército dali, um dos seus oficiais diz para ele: por que é que você fez isso? E ele disse: uma vez, quando nós estávamos na Grécia, esse homem me apareceu em sonho e disse: levanta da Grécia e conquiste a Pérsia, porque eu entrego em tuas mãos, diz o meu Senhor. E aí ele disse para o seu oficial: sabe de uma coisa? Eu vou te dizer porque eu me prostrei diante dele. Eu não me prostrei diante dele, eu só me prostrei diante dele por causa do Deus dele a quem ele serve. Sabe o que é isso? É a presença de Deus, que faz reis se dobrarem diante do servo de Deus. Sabe o poder da presença de Deus? Ele faz parar o exército na porta da tua casa, e ao invés de te destruírem, te cortejarem, te honrarem e te exaltarem. É isso que a presença de Deus faz. Aí nós chegamos no versículo 10. O capítulo 1 nos chama a uma reflexão. O capítulo 2 nos chama a reconstrução. E do versículo de número 10 até o versículo de número 19 nos chama a santidade. Então Ageu, 2 meses depois agora, é levado a profetizar para os israelitas que estavam trabalhando na reconstrução. Versículo 11 diz que o Senhor mandou chamar o sacerdote para falar algumas coisas a respeito da lei mosaica. O sacerdote era aquele que estudava a lei e passava a vontade para o povo. Então no versículo 12, se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou então qualquer outro mantimento, ficará este mantimento santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. Existiam certas circunstâncias que o sacerdote podia levar uma porção de carne para sua casa. Essa carne que era ofertada, ela passava por um ritual da lei mosaica, então ela era declarada santa e entregue ao Senhor. O sacerdote colocava suas vestes sacerdotais, que tinham também que passar por um ritual de santificação e ser declarada santa para que ele pudesse entrar naquele lugar. E aí ele pegava essa porção de carne, enrolava na orla dessa roupa e levava para sua casa. E aí a pergunta é o seguinte: essa carne santa, essa roupa santa, se tocar em alguma coisa, santifica? Eles disseram sabiamente: não. Só tocar, não. Aí no versículo 13: e disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imundo. Na lei mosaica, se você toca no cadáver, você fica impuro. E você estando impuro, tocando em alguma coisa, essa coisa também fica impura. Vocês viram que o que é santo, se simplesmente tocar em outra coisa, não santifica essa outra coisa? Mas o que é impuro, se tocar na outra coisa, deixa impuro? O que é mais fácil? Ser santo ou ser pecador? O que ele estava dizendo, nós entendemos pelo versículo de número 14: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo aquilo que oferecem, imundo é. Aqueles sacrifícios de Esdras, Deus estava recebendo como imundo.
Porque aquele povo, depois que eles continuaram a entregar esse sacrifício, esse povo, depois que eles desobedecem a Deus, e aqui vai um alento para nós: dificuldades não são desculpas para nós deixarmos de desobedecer a Deus. Eu desobedeci, eu parei com isso porque está difícil. Nós vimos aqui que esse povo pagou um alto preço por isso. E tem uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: que aquele que é bom em dar desculpa, só sabe dar desculpa. Então não tem desculpa. Aquele povo, eles eram um povo santo de Deus. Aquele povo era um povo santo, tinha nome de santo. Eles voltaram a uma cidade santa para construir um templo santo, para fazer uma obra santa, mas isso não fazia deles santos. O que faz alguém santo é o processo de santificação. Aquela carne, para ser entregue no altar, ela passava pelo processo de santificação. Não era simplesmente, aqui é santo. Não é porque eu estou pregando a palavra de Deus, que é algo santo, que eu sou santo. Não é porque você faz parte de uma igreja que você é santo. Se você não viver santificando, você não é santo. E não adianta entregar as coisas para o Senhor que Ele não recebe. E lá nós vimos que eles entregavam os restos e Deus assoprava: não quero. Ou seja, sabe aquele dia que você fala o seguinte: Deus, eu só vou orar 5 minutos porque hoje eu não tive tempo. Você está entregando o resto do teu tempo para Ele. Ele quer as primícias, Ele quer obediência, Ele não quer desculpa, Ele quer obediência à voz dEle. Só retificar o negócio que eu falei, que lá o sacrifício de Esdras, o primeiro, ele recebeu. Depois que eles pararam, depois que eles pararam a obra, os sacrifícios que eles faziam depois disso, Deus não recebeu. Porque era a negligência com a obra do Senhor que fazia com que o juízo do Senhor estivesse sobre eles, e Deus não recebia, os tratava como imundo. Mas Deus é um Deus de misericórdia, meus irmãos. O tempo todo Deus está apertando eles e querendo trazer eles para Deus. Deus está o tempo todo querendo abençoar esse povo, mas esse povo não quer ser abençoado. Aí o versículo 15 do capítulo 2, ele chama mais uma vez uma reflexão. Agora, quando ele fala, aplicai os vossos corações, ele está dizendo, pensa no que vocês estão fazendo. E aí ele diz, depois daquele tempo veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao largar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem e com saraiva e em todas as obras das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim. O povo estava debaixo do juízo de Deus, achava que era santo e não conseguia enxergar isso. Se você é preso a alguma coisa que você sabe que é errado, e Deus cobra de ti, e você não abandona, você não é santo porque faz parte de uma igreja. Você pode congregar numa igreja, é como diz o ditado, nascer na igreja, viver na igreja, morrer na igreja e ainda assim ir para o inferno. E Deus cobrou desse povo, mas olha a misericórdia de Deus, no versículo 18. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, olha que lindo isso, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, obediência, começaram a fazer o que Deus queria. Põe em vossos corações, pensa nisso, até hoje, não tem semente no celeiro, nem na videira, nem na figueira, nem na romeira, nem na oliveira tem dado seus frutos, mas
deste dia. Que dia é esse? O dia em que fundou o templo do Senhor, o dia que vocês fizeram aquilo que eu mandei vocês fazerem, o dia que vocês deixaram de ser desobedientes e passaram a fazer minha vontade, eu vos abençoarei. A bênção está debaixo da obediência. Existem textos na Bíblia que diz que o sol vai nascer para todo mundo. Se você quiser ser rico, basta você trabalhar. Mas se o teu trabalho não está dando dinheiro, estude, procure alguma outra coisa, corre atrás disso. Mas ser próspero e abençoado não significa andar de carrão. O índice de suicídio maior é da classe média alta para a classe de rico. Porque essas pessoas não têm a paz que excede todo entendimento. Dificuldades nós passamos, momentos difíceis pertencem a todos, Jesus disse isso, mas a paz que excede todo o nosso entendimento, uma hora ou outra, ela toma conta de nós e nos faz descansar no Senhor. E Deus começou a abençoar esse povo. Consegue enxergar a bênção? Está diante da obediência. Aí eu me lembro lá do profeta Samuel falando para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. E aí existem algumas doutrinas de demônios aí que encantam os ouvidos das pessoas, que diz que se você fornicar, isso não é pecado porque tem amor. Quem fornica está debaixo do juízo de Deus. Quem desobedece à palavra de Deus vivo está debaixo do seu juízo. E Deus não nos abençoa. E aí termina o livro do profeta Ageu, do versículo de número 20 até o de 23. Ele chama em especial Zorobabel e usa ele para trazer uma profecia a respeito do Messias, do Senhor Jesus. E ele diz: fala Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro, e os que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles, cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Aí eu fui ver que profecia que era essa. E eles apontam não para o arrebatamento da igreja, mas para a segunda vinda de Jesus, quando Jesus não virá mais como filho de José, o Messias sofredor, mas sim quando ele vir montado no seu cavalo e a igreja junto com ele, para julgar a terra, para subjugar aqueles que são contra ele. Ele já não vai dar mais a face, ele veio para julgar e vai estremecer os reinos. Sabe como o profeta diz? Que Jesus está voltando. É uma profecia da volta do Senhor. E nós vivemos dias, meus irmãos, na porta das voltas do Senhor. Eu já estava dando uma fuçada no Twitter. Vocês viram um cantor chamado Johnny Hooker, um travesti, que diz que Jesus era travesti? Isso não é nada. O departamento da ONU, das Nações Unidas no Brasil, apoiou ele. Diz que ele é um exemplo de luta por igualdade. Sabe o que é isso? A ONU é uma plataforma de governo unido, uma plataforma de governo para a manifestação do anticristo. E nós vimos um homem cheio de demônios afrontando ao Senhor, ou seja, sendo ele um anticristo também. E nós vemos a plataforma do anticristo apoiando ele. Isso são sinais de que Jesus está à porta. E como é que nós estamos com o Senhor? Achando que é alguma coisa santa, que minha esposa ora por mim, então eu sou santo. A Lília, minha esposa, ora por mim.
Acordo de madrugada, ela está lá, debruçada com as mãos, olhando, orando para mim. Ah, minha esposa ora por mim, então eu vou ver pornografia. Eu vou comprar e vou não pagar. Eu vou fazer fermento contra a vida dos outros. Eu vou usar a rede social só para falar mal dos outros e fazer um inferninho na igreja. De jeito nenhum. Eu preciso de santificar minha vida. Mas sabe qual que é o engodo do diabo desses tempos? É nos fazer correr atrás de dinheiro, de construirmos as nossas casas, que já estão abastadas, que já tem tudo aquilo que um dia nós sonhamos. É isso que o inimigo quer, que ao invés de nós obedecermos ao Senhor, nós venhamos ficar só correndo atrás da prata, do ouro, e deixando aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que traz a presença do Senhor sobre a nossa vida, aquilo que faz Deus nos abençoar. Mas uma coisa eu aprendo com isso, que se eu corro atrás da bênção, a bênção corre de mim. Se eu corro atrás da bênção, a bênção corre de mim. Se eu trabalho para mim, então eu trabalho para mim. Se eu trabalho para mim, eu trabalho para mim. Mas se eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Entenda mal, eu vou trabalhar para mim, é ao meu favor, em meu favor. Quando eu trabalho para mim, Deus trabalha para outro. Para mim ele não trabalha. Mas quando eu trabalho para o Senhor, quando eu me dedico às coisas do Senhor, quando eu obedeço à voz do Senhor, sabe o que ele faz? O texto diz que ele abençoa, que ele abençoa, que o tempo de escassez vai embora, que aquele que comia e não saciava a fome, agora com pouco vai saciar. Aquele que trabalhava e o dinheiro se esvairia por uma sacolinha furada, agora vai sobrar. Jesus está voltando. E aí, como é que a gente vai estar? Correndo atrás das nossas coisas, ou sendo nós obedientes a Deus, fazendo a vontade de Deus? Amém? Que Deus o abençoe.